Olá, vou começar hoje uma série discipulado. Nós somos uma igreja em célula, nós somos a IEQ do Pará e nós estamos numa série e essa semana nosso tema é discipulado. Então, nós vamos aprender um pouquinho a cada dia sobre essa semana do que é discipulado. E nada é mais apaixonante, nada é mais emocionante do que você ter discípulos. E nós somos uma igreja que cuidamos, pelo menos tentamos cuidar um dos outros com discipulado e ensinar e amar o MDA, que é o meu discípulo amado. Então, amados, observe que o discipulado é apaixonante por quê? Porque é algo que vem do coração de Deus. Jesus tinha discípulos, Jesus fazia discípulos. E quanto discípulos de Deus e discipuladores, nós temos passos a seguir. E a primeira missão que nós temos como discipuladores é a missão de formar discípulos. E às vezes nós nos achamos incapacitados de fazermos isso. Nós achamos que nós não somos capazes. Isso não é uma questão de dom, é uma questão de missão mesmo. Porque o próprio Deus enviou seu Filho, ele fez discípulos e esse discipulado chegou até nós. E hoje nós somos discipulados e somos discipuladores. Entenda uma coisa, que muitos não querem ter discipulado e nem serem discipulados e terem discípulos porque acham que isso é questão de dom. Não, é uma missão. É uma missão para todo aquele que já foi discipulado, é uma missão para todo aquele que entrou na visão celular, é todo aquele que entrou na visão espiritual de Deus. Então, a palavra de Deus, quando ele fala que nós somos comissionados e que isso é uma missão para a nossa vida, a palavra de Deus lá no livro de Mateus, capítulo 28, o último versículo do capítulo 28 diz assim: toda autoridade lhe foi dada sobre o céu e a terra. Portanto, vão e fazei o quê? Discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Amados, Deus está falando para mim e para você. A ordem dele, a missão é que nós venhamos o quê? Fazer discípulos. Que nós venhamos ser discipuladores. E que nós venhamos fazer discípulos. E para isso ele nos deu poder, nos deu autoridade. Então entenda uma coisa. Que o discipulado, ele é uma missão. É uma missão para aqueles que já foram discipulados. É uma missão para aqueles que amam o reino de Deus. Todos têm essa missão dada por Jesus para ajudar e fazer crescer o reino de Deus através da nossa missão, que é de ganhar almas, de ganhar os perdidos e discipular. Jesus, ele distribuiu os dons espirituais e os dons são uma consequência da nossa missão. Então Deus vai nos capacitar com dons para fazermos a missão quando nós nos dispusermos para fazer aquilo a qual Ele nos chamou. A nossa igreja, ela é uma igreja que é uma igreja em célula, é uma igreja onde tem discipulado, onde tem ensino. E nós devemos levar esse conhecimento, ganhar pessoas, para que outras pessoas também venham ser discipuladas e outras pessoas também se tornem discipuladores. Então, amado, nós temos que fazer aquilo que nós fomos chamados, para a qual nós fomos comissionados, para ir fazer discípulo. Por exemplo, os pais ensinam seus filhos, não é verdade? E nós fazemos a tarefa de ensinar os discípulos. Aquilo que nós já aprendemos, aquilo que já nos foi ensinado. Todo aquele que passa por uma real expressão de convenção, ele não tem dificuldade de entender que precisa ser discipulado, que ele precisa ser discipulador e que ele precisa ganhar outros. Entenda, muitos de nós não queremos aceitar o discipulado. Nos rebelamos, ficamos contra os nossos discipuladores. Cuidado, obedeça, não seja rebelde, não seja aquele discípulo que você não tem prazer em discipular, mas que você possa ser um discípulo que está disposto a aprender a missão a qual Deus nos comissionou, a qual Deus nos chamou. E para tudo isso, amado, existe uma razão. Para tudo isso existe uma razão. E olha o que ele fala para nós lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16.
Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão, seu irmão André, lançando rede ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me e farei pescadores de homem. No mesmo instante, amado, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Observe que Jesus olhou para aqueles dois irmãos que estavam ali pescando e Jesus disse para eles: siga-me, pois eu farei o quê? Discipuladores. Eu farei de vocês homens que ganharão outras vidas. E eles não resistiram, não abriram mão do chamado de Jesus. Muitos abriram mão nesses dias. Aprenda uma coisa: existe uma razão para que Deus nos chamou. E Jesus nos chamou para sermos discipuladores, ganharmos almas. Essa é a razão do discipulado. Jesus chamou aqueles irmãos, discipulou. E quando a gente se converte, Jesus, ele coloca dentro de nós um dispositivo, uma disposição que nos leva imediatamente a fazer discípulos, porque essa é a razão de nós termos aceitado Jesus, de trazer outros para a presença de Deus. Isso é discipulado, essa é a razão do discipulado, que trazer outros, discipular outros, buscar outros. Muitos confundem discipulado com a liderança autoritária, não é isso. Discipulado é ganhar almas por reino, é trazer pessoas por reino, é trazer pessoas para perto de Jesus. Satanás, ele sempre teve argumentos para que nós não viéssemos fazer isso. Você tem fé hoje para que você se torne um discipulado ou um discipulador? Essa é a razão porque nós estamos iniciando essa série de discipulado a semana toda. E virão outras, mas discipulado é para que nós venhamos a aprender que nós precisamos de uma autoridade, que nós precisamos de um pastor, que nós precisamos de alguém para nos orientar, nos ensinar, nos discipular nos primeiros passos da nossa caminhada. Observe que existe essa razão. Jesus chamou esses irmãos e eles vieram. E Jesus disse: olha, eu estou chamando para serem o quê? Discipuladores, para ganharem almas. A missão é que ele já nos deu autoridade e que nós possamos ir em todas as nações fazer discípulo. Essa é a comissão, essa é a ordenância do evangelho, porque lá em Marcos capítulo 16 ele também fala isso: ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, não é verdade? Então, amados, existe uma estratégia divina para que nós venhamos fazer discípulos e discipuladores. E está lá no livro de João, capítulo 15, versículo 1 ao 2. Ele diz assim: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele é cortado. E todo que dá fruto, ele é podado para que dê ainda mais frutos. Então, essa é a estratégia de Deus, que nós estejamos aonde? Ligado na videira, que nós possamos estar com Ele. Você sabe quem inventou o discipulado? Foi o próprio Deus. Deus, ele fez o discipulado. No Antigo Testamento, nós vemos os profetas fazendo discípulos. Jesus gastou todo o seu tempo fazendo discípulos. Ele não se desesperou porque a multidão o deixou. Mas ele veio atrás de quem? Dos seus 12. Então, quando Jesus ele ressuscita, ele não foi atrás da multidão. Primeiramente, ele foi aonde? Onde estavam os seus discípulos. E nós sabemos que essa é uma estratégia divina. Jesus, ele gastou a maior parte do seu tempo fazendo discípulos. Deus elaborou um plano de salvação para toda a humanidade. E esse seu plano consistiu em fazer discípulos em todas as nações. Então essa é a nossa comissão, esse é o nosso chamado, essa é a nossa razão, essa é a nossa existência. Ele nos chamou para quê? Para fazer discípulos em todas as nações. Mas se Deus elaborou esse plano para a salvação para toda a humanidade, e esse é o seu plano, constituiu em fazer discípulos, e que Jesus
fez também, que ele teve seus 12 discípulos, nós não devemos deixar também nos dias atuais de fazer discípulo. Por isso a igreja de Deus ainda não acabou e nem vai acabar, porque sempre vai ter uma pessoa disposta a ser discipulada e uma pessoa disposta a ser discipulador e fazer discípulo e ganhar outras almas. Amado, que nós possamos ser verdadeiramente discípulos do Senhor, da nossa liderança, obedecer os nossos discipuladores e aprender com eles. Muitos têm abandonado seus coordenadores, seus supervisores, a sua liderança, porque são melindrosos. Amado, entenda uma coisa: discipulado é para a gente obedecer, para a gente viver, para a gente desfrutar desse poder e autoridade de fazer discípulo que Deus nos entregou e Deus tem nos dado. Quem vai nos ajudar a discipular é o próprio Jesus. Ele que vai nos dar sabedoria, Ele que vai nos dar estratégia, Ele que vai nos dar entendimento. Sabe como a gente pode aprender tudo isso? Se dispondo, aceitando Jesus, procurando um discipulador, tá sendo orientado por uma célula, tendo uma liderança, buscando ajuda, até que nós estejamos na estatura também de discipuladores. Todo discipulador um dia já foi discipulado, não é verdade? Lembra de Elias e Eliseu? Pois é, Elias discipulou Eliseu e Eliseu recebeu o cajado, o manto que representa a autoridade. E assim vai ser na nossa vida. Tudo é no tempo de Deus. Nós devemos desfrutar das coisas boas que Deus tem para nós e sermos discípulos obedientes, discipuladores dispostos a discipular com amor. Como a gente conhece o discípulo de Jesus? Pelos seus planos de salvação. Quem aqui ainda não foi discipulado por Jesus? Porque Jesus usa pessoas para discipular nos dias atuais. Ele discipulou os seus discípulos e hoje ele coloca os seus discípulos para discipular outros. E nós somos discipuladores de Deus e queremos que o reino dele cresça e que nós possamos fazer discípulo em todas as nações. Que essa série venha nos ajudar a aprendermos a discipular e ganhar almas para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe e que essa série Discipulado possa desenvolver em nós um caráter de discípulos que ama o reino de Deus, que obedece como os irmãos obedeceram quando Jesus chamou para fazer pescadores de almas. Que Deus nos abençoe e que essa série que nós estamos vivendo na sede, que é discipulado a primeira semana, possa contribuir no nosso ministério de célula, que nós possamos crescer e que nós possamos obedecer e que nós possamos fazer discípulos em toda Belém do Pará e toda Pedreira e por que não no mundo. Que essa série venha nos ajudar. Essa palavra é para toda a liderança de célula, é para todos aqueles que estão dentro de uma igreja e têm o interesse de ser discipulador e de ser discipulado. Jesus nos comissionou e nos deu poder e autoridade para ir sobre todas as nações fazer discípulo. Ele nos deu essa missão e essa missão existe uma razão para que nós venhamos buscar a presença de Deus e ganhar novos. E a estratégia que ele nos deu foi que ele discipulou e que ele teve discípulo. E ele foi o maior discipulador e que nós possamos ser também. Que Deus te abençoe.